Se você está em busca de um notebook de 14 polegadas, eu tenho quase certeza que você já se deparou tanto com o Asus VivoBook S14 quanto com o HP ProBook 440. E agora, possivelmente, você está cheio de dúvidas, né? Sobre qual que é o melhor para o seu uso específico, já que os dois notebooks têm o mesmo tamanho, construção muito parecida, desempenho muito parecido e no final parece basicamente a mesma máquina por um valor parecido. E foi justamente por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo, para conseguir tirar todas as suas dúvidas, já que a gente fez vídeo de análise completa dos dois notebooks. Então lá a gente fez todos os testes, a gente desmontou e aí depois de recolher todas essas informações, a gente vai passar tudo para vocês e aí você mesmo vai ver, né, qual que é a melhor máquina para você, se é o S14 da Asus ou se é o ProBook 440 da HP. E eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e também aproveita para entrar nos nossos grupos de ofertas, porque a gente já mandou tanto o S14 quanto o ProBook 440 por um preço muito bom. Então agora, bora descobrir qual desses dois notebooks é o melhor para o seu uso em específico. E o primeiro item a ser analisado vai ser design e construção. Aqui nós temos dois notebooks de 14 polegadas e cada um entrega a identidade visual da marca, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o notebook da Asus, que tem esse design um pouco mais minimalista. Inclusive, se a gente olhar aqui na câmera de cima, você vai ver que ele tem apenas escrito Asus VivoBook aqui na tampa. E é muito discreto, viu? Parece aquelas marcações a laser. Todo o resto é bem clean mesmo, né? Você não tem muitas referências. E aqui na parte de baixo nós temos uma tampa simples e na parte interna também temos uma construção bem clean. Inclusive ele já tem um teclado retroiluminado. Já no notebook da HP nós temos esse logo centralizado aqui, que é bem bonito, né? Inclusive parece muito com a identidade visual da Apple, colocando a maçã aqui de forma centralizada. Só que ao mesmo tempo não é tão minimalista quanto o notebook da Asus. Mas aí vai do seu gosto, né? De saber qual você gosta mais. Se é um notebook mais discreto ou um notebook, assim, que tem uma aparência bonitinha por ser mais quadradinho, mas que acaba chamando um pouco a mais de atenção, principalmente pro logo da marca. Na parte de baixo também temos uma tampa bem simples, e aqui é construída em plástico, enquanto a outra ali é construída em metal. E na parte interna nós também temos um teclado retroiluminado, só que aqui ele é mais escuro, né? É como se fosse um cinza chumbo, enquanto que aqui no notebook da Asus é da mesma cor da carcaça. Então acaba deixando isso aqui um pouco mais harmônico. Então na questão do design, você mesmo vai ter que ver qual que agrada mais o seu gosto, já que para mim os dois são muito bonitos e vão atender basicamente o mesmo público que precisa de portabilidade e também um notebook bem bonito. Então agora que a gente já viu o design, bora para a parte da construção. Aqui na parte da construção, os dois notebooks entregam características muito parecidas, tendo a tampa da tela construída em alumínio, que inclusive é um alumínio de boa qualidade, só que se a gente reparar aqui, parece que o da Asus é um pouquinho mais forte, né? Talvez tenha uma estrutura melhor aqui na parte de dentro. Mas de qualquer forma, a qualidade de construção é muito boa. Quando a gente abre aqui para a parte do teclado, o notebook da HP, o ProBook 440, ele também tem essa parte aqui toda em alumínio, né? Toda essa parte aqui do teclado. Enquanto que o notebook da Asus, ele tem essa construção feita em plástico. Então aí cada marca adota, né, o seu porquê de colocar cada material em cada lugar, mas aqui eu acho que poderia ser em alumínio. Mas como eles escolheram colocar aqui em plástico, tá tudo certo. Já aqui na parte de baixo, como eu falei para vocês, ele tem uma tampa bem clean que é construída em alumínio, enquanto que o notebook da HP tem uma tampa inferior em plástico. Então dá para ver que a construção dos dois é realmente muito parecida, utiliza ali materiais de excelente qualidade e qualquer um deles que você escolher, você vai ter uma ótima experiência, principalmente porque a gente está falando de uma classe de notebooks que as pessoas estão procurando a portabilidade, né? E portabilidade pressupõe você ficar viajando com o seu notebook, carregando para lá e para cá, e consequentemente ele precisa ser mais robusto para poder aguentar todo esse processo de logística. Falando aqui para a construção, aqui no S14, como eu falei para vocês, ele tem um teclado retroiluminado e se você quiser você pode colocar aqui em alguns níveis, né? No caso são 3 níveis ou desligado. E para você mudar o nível, basta apertar a tecla F4. E aqui na tela vai mostrar também, né, qual que é o nível específico do brilho do teclado. Eu gosto sempre de usar assim no máximo, porque fica melhor de enxergar. Descendo um pouquinho, nós temos o touchpad, que é de excelente qualidade aqui no S14. Inclusive, ele tem um dos melhores toques de touchpads de notebooks dessa categoria, né? Então, eu gosto muito. Inclusive, aqui parece que até um vidro, do tanto que desliza bem. Talvez seja um tratamento no plástico, não sei, alguma coisa que eles passem aqui que deixa a sensação muito boa mesmo. Então, em questão de teclado e também de touchpad, esse notebook entrega uma ótima experiência. Já na parte do desbloqueio, você vai ver que ele não tem nenhum tipo de sensor de impressão digital. E aí você pode pensar
pensar, né? Pô, se não tem sensor de impressão digital, eu vou ter que digitar a senha e isso aí é muito chato, principalmente agora, né? Que a maioria dos notebooks já tem um sensor de impressão digital. Só que isso não acontece, porque ele vem aqui na parte de cima com um leitor facial, bem parecido com o que a gente tem no iPhone, né? Para fazer o reconhecimento através do sensor de infravermelho, porque tem notebooks aí que usam o leitor facial, mas usam uma foto através da câmera. Só que aqui não, ele usa um leitor de infravermelho, que é muito mais seguro e também bem mais eficiente. Então o conjunto dessa máquina aqui é realmente muito bom. E passando aqui para o HP ProBook 440, nós também temos um teclado retroiluminado e aqui você pode colocar em alguns níveis, né? Você tem desligado, forte, médio e desligado. Então tem menos níveis do que o S14. Só que em contrapartida eu gostei muito mais da textura desse teclado, né? Porque parece um pouco mais emborrachado. Então assim, é questão pessoal, mas essa textura aqui realmente me agrada bastante. Aqui um pouquinho mais para baixo temos o touchpad, que também é tão grande quanto o do S14, só que tem um toque um pouco mais seco, parecendo quando você passa a mão aqui no fosco, então não desliza tanto quanto o S14. Aqui dá para ver que ele tem um leitor de impressão digital, então diferente do S14, você vai fazer o desbloqueio por aqui e, consequentemente, ele não tem o leitor facial, né, através do infravermelho. Então você vai ter que usar o sensor de impressão digital mesmo. E aqui, basicamente, a gente tem outro empate, né, já que os dois notebooks entregam uma usabilidade muito parecida e o que vai mudar são essas pequenas coisas, né, onde um entrega sensor de impressão digital, o outro entrega um sensor de leitura facial. Aqui a gente tem um teclado que é um pouco mais macio, né, enquanto aqui a gente tem um teclado um pouco mais rígido. Aqui a gente tem um touchpad que é mais liso. Isso aí você vai ter que ver qual que é mais importante para você. Mas de qualquer forma, qualquer uma das máquinas que você escolher, você vai estar levando para casa um notebook bem completo e que possivelmente vai atender ali 99% do público. Inclusive eu quero dar uma dica para vocês, viu? Porque às vezes quando você está pesquisando ali preço, você pode acabar encontrando versões mais baratas que não vêm equipadas com Windows. E como a maioria das pessoas utilizam Windows, eu recomendo para vocês que vocês troquem, né? Assim que vocês comprarem a versão com Linux, você vai lá no site da Microsoft, baixa o Windows 11, faz o processo de instalação e aí depois que você fizer o processo de instalação, eu também recomendo que você compre uma chave original do Windows lá na GVGMall, porque aí você vai evitar muita coisa, né? De ficar baixando ativadores, de ficar colocando o seu computador em risco. E é muito fácil, você vai basicamente entrar no site, vai escolher a versão específica para o Windows que você instalou. Então, por exemplo, se você instalou o Windows 11 Home, você tem que comprar a chave para o Windows 11 Home. Se você instalou o Windows 11 Pro, você tem que comprar a chave de ativação para o Windows 11 Pro. Depois de comprar é bem fácil, você vai receber a chave, vai copiar, vai colar lá no Windows e pronto, agora você vai ter seu Windows ativado, não vai mais ficar dependendo de ativadores e também vai parar de colocar sua máquina em risco. E agora bora para as conectividades. Na lateral esquerda, o Asus VivoBook S14 tem duas portas USB tipo C que são compatíveis com carregamento e vídeo, inclusive ele já vem com carregador USB tipo C na caixa, e isso aqui ajuda muito, principalmente quando você vai viajar com essa máquina, né? Porque você pode levar só o carregador dele e aí com o carregador dele você carrega o seu celular. Ele também tem uma porta HDMI, tem uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito, nós temos apenas uma porta USB do tipo A. Já aqui no lado direito do HP ProBook 440, nós temos uma porta HDMI, uma porta USB tipo A, duas portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo, e assim como no S14, ele também já vem com um carregador USB tipo C na caixa, né? Então, além de você poder ter essa mobilidade de levar só o carregador dele, você também pode utilizar power banks nesses notebooks. Isso aí ajuda muito mesmo, viu? E para finalizar, ele tem uma porta de áudio aqui do lado esquerdo. Já do lado direito, nós temos uma porta de rede física, e esse aqui é um grande diferencial para essa categoria de notebooks, e também mais uma porta USB tipo A. Então deu para ver que em questão de conectividades, eles também são muito parecidos, só que por ter uma porta de rede física, o HP ProBook 440 acaba levando um pouquinho de vantagem, né? Assim, não é uma vantagem que abarca todo mundo, já que nem todo mundo precisa de uma porta de rede física. Mas caso você precise, saiba que o HP ProBook 440 é o único que entrega isso de forma nativa. Mas, caso você queira, você pode ligar aqui em uma das portas USB tipo C, um dongle, né? Aqueles dongles, que inclusive a gente já mostrou por aqui, que basta você conectar ali na porta USB tipo C e aí você vai ter todas as conexões. Inclusive esse aqui é daqueles dongles baratinhos, viu? Dongle aí de 30, 40 reais, que já tem até conexão de cartão de memória, já que eles não têm, né, isso de forma nativa, e também tem a própria conexão de rede. Então, mesmo que você escolha o S14, basta você comprar um dongle
como esse ou um dongle mais caro que você vai ter acesso a todas essas portas que não vêm nativamente neles, beleza? E agora bora conhecer a tela dos dois notebooks. Aqui as duas máquinas entregam basicamente a mesma qualidade de imagem, já que elas vêm equipado com painel IPS, com resolução HD, tem proporção 16:10, dá pra ver, né, que tem a tela mais quadradinha, inclusive aqui nos vídeos do YouTube, ela fica meio com a barrinha aqui na parte de cima e na parte de baixo, já que nem tudo está otimizado para essa nova proporção. Além disso, as duas telas têm um brilho de 300 nits e também tem taxa de atualização de 60 Hz, então são telas mais simples, mas ainda assim tem uma qualidade muito boa, principalmente para o público que está buscando uma boa máquina para consumir conteúdo, às vezes trabalhar ali com imagem, com vídeo, assim, não de uma maneira muito profissional, já que as duas telas, elas têm ali 45% do padrão NTSC, ou seja, se a gente converter ali, vai dar mais ou menos 65 a 70% do padrão sRGB. Então, esse aqui não é um painel muito destinado para o público que precisa da mais alta certificação das telas, né? Mas ainda assim, é uma boa tela, tanto no S14 quanto no ProBook 440, você vai ter uma ótima experiência. E como dá para ver aqui na câmera superior, a imagem é muito boa, né? Você consegue ter uma boa gama de cores, você consegue ter uma fluidez muito boa e também um ótimo contraste. E o melhor é que, como isso aqui é um painel IPS, você não tem a distorção dependendo do ângulo de visão. Então a gente pode, por exemplo, colocar a tela aqui um pouquinho mais de lado, pode colocar de um lado para o outro, né? Pode colocar para cima, para frente, para trás, que você não vai ter aquela distorção que é proveniente dos painéis TN. Então esse aqui é um ponto muito positivo, mas ainda assim eu posso fazer uma criticazinha, né? Já que a gente está falando de notebooks que giram ali na faixa dos R$3.500 até os R$4.000. Na verdade, até mais de R$4.000, dependendo da versão específica. Então, eu acho que merecia uma tela pelo menos 100% sRGB. Até porque a maioria do público que procura essa categoria específica de notebooks é justamente para trabalhar com imagem e com vídeo, né? E ao mesmo tempo ter uma portabilidade. Então, faria muito sentido eles colocarem uma tela que é 100% sRGB. Mas, de qualquer forma, ainda assim é uma boa tela que tem nos dois notebooks e para 99% do público vai atender tranquilamente. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da tela desses dois notebooks. E lembrando que esses notebooks vêm com telas muito parecidas mesmo, viu? Então, testando aqui, eu quase não consegui ver diferença nenhuma, mas se você conseguiu ver aí no vídeo, deixa aqui nos comentários. E agora bora para a parte de hardware e desempenho. E cara, aqui a gente tem uma briga bacana, viu? Já que a gente tem um hardware que é relativamente parecido, mas ainda assim tem algumas diferenças. Bora começar aqui pelo Asus VivoBook S14, já que ele vem equipado com um processador i5 de 13ª geração, que no caso é o i5 13420H, que é um processador que tem 8 núcleos e 12 threads, e como ele termina em H, ele tem um pouco a mais de desempenho, né? Na verdade, ele consome mais energia, consequentemente entregando um pouco a mais de desempenho, só que tem a questão do consumo de bateria. Então, mais pra frente a gente vai ver essa questão aí. Só que não para por aí, porque esse notebook também já vem equipado com memória RAM DDR5, rodando a 5.200 MHz, e aí você encontra versões com 8 ou 16 GB de RAM. No caso dessa aqui, a gente comprou a versão mais barata e depois fez o upgrade. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços de cada uma dessas máquinas e também o link com upgrade compatível para cada uma, beleza? E aí nos testes que a gente fez aqui no S14, nós conseguimos uma média de 19.000 pontos no teste de processador, lá no Performance Test, e também conseguimos uma média de 2.500 pontos na placa de vídeo integrada desse processador, já que nenhuma dessas máquinas tem uma versão com placa de vídeo dedicada, ou seja, quando ele tem um chip dedicado para execução gráfica. Então, nesses casos, ao menos por enquanto, na data da gravação desse vídeo, não existe nenhuma versão dessas máquinas com placa de vídeo dedicada. Então, deu para ver que esse notebook tem um bom processador, já vem com memória RAM DDR5 rodando a 5200 e também entregou ali uma boa potência, tanto em processador, atingindo 19.000 pontos, quanto na placa de vídeo integrada, atingindo ali 2.500 pontos, que fica bem dentro da média para notebooks que têm essa característica, né? Inclusive ali comparando com o Slim 3 da Lenovo. Já o HP ProBook 440, ele vem com um processador um pouquinho diferente, já que ele vem com a linha Ultra da Intel. Inclusive, dá para você ver aqui no adesivinho, né? Escrito Intel Ultra 5. Para ser mais específico, esse aqui é um Ultra 5 125U, ou seja, diferente desse aqui que gasta mais energia, esse aqui é um pouco mais focado em eficiência, mas ainda assim, por ser de uma linha superior, ele consegue entregar mais desempenho. Isso aqui é muito bacana. Inclusive, esse aqui é um processador que tem 12 núcleos e 14 threads, contra apenas 8 núcleos desse. Então aí já dá para ver que tem uma diferencinha, né? Ele também vem com memória RAM DDR5, só que aqui rodando a 5.600 MHz, contra
5.200 aqui. E na parte do desempenho, lá no Performance Test, ele também conseguiu entregar uma média de 19.500 pontos no teste do processador e 3.500 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então deu para ver que o HP ProBook 440 ele consegue entregar mais desempenho na parte gráfica, né? Ficando aí 1.000 pontos acima quando comparado aqui com o Asus VivoBook S14. E aí, se isso for importante para você, você já sabe qual que tem que escolher, né? E como a gente já fez vídeo de análise completa dessas duas máquinas, a gente também aproveitou para testar em jogos. A gente rodou ali um pouco de Fortnite, a gente rodou um pouco de CS2 e essas máquinas entregaram um desempenho bem razoável. Dá para jogar tranquilamente, ter uma boa experiência, mas você tem que lembrar que essas máquinas não são focadas nisso, né? A gente testa esses jogos para poder saber qual que é o limite de cada uma das máquinas. Mas caso você seja aquela pessoa que só dá uma jogadinha casual, isso aqui vai rodar tranquilamente a maioria dos jogos com preset ali no baixo e às vezes no médio. Beleza? Mas como essas máquinas são mais focadas em produtividade, possivelmente você vai comprar elas para mexer na planilha, trabalhar no Word, navegador, às vezes algum programa de engenharia ou arquitetura ou programação, assim, que não seja tão pesados, né? Ou até mesmo com audiovisual. Aí você vai conseguir tranquilamente extrair uma boa experiência, né, de cada uma dessas máquinas. Mas lembrando que se você faz parte daquele público que realmente precisa de um desempenho muito alto, você não deve comprar essas máquinas, beleza? Essas máquinas são indicadas apenas para aquele público que estão buscando portabilidade, design, boa bateria e um desempenho razoável. Se você faz parte daquele público que precisa do máximo de desempenho, aí você tem que ir para a categoria dos notebooks gamer, né? Porque lá você vai ter muito mais desempenho, às vezes por um preço bem mais acessível do que esses aqui, viu? Porque eles ficam ali na mesma faixa de preço. Só que você não vai ter portabilidade e também não vai ter boa bateria. Então, entenda qual que é o seu uso antes de escolher a sua máquina. Tranquilo? Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando exatamente tudo que você tem que saber antes de comprar a sua máquina. E aí, caso você tenha qualquer dúvida, é só assistir o vídeo. E agora que você já viu basicamente tudo sobre essas máquinas, já viu a qualidade da tela, já viu o design e construção, já viu o desempenho, agora é hora de você conhecer como essas máquinas são por dentro. Para desmontar o VivoBook S14, você vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos esses parafusos aqui na parte de baixo. Depois de remover os parafusos, basta ir soltando as travinhas com bastante cuidado até que a tampa inferior se solte. Depois de remover a tampa, essa aqui é a parte interna do S14. Dá para ver que ele tem apenas um slot de memória RAM DDR5 rodando a 5200, já que o pente que vem nele vem soldado na placa-mãe. Aqui a gente tem um SSD NVMe, e se você quiser dá para fazer o upgrade, né, colocando um de tamanho maior. Também dá para ver que a construção interna é bem bacana, inclusive com um sistema de dissipação térmico que parece ser bem robusto aqui para esse processador. E para finalizar, dá para ver que ele tem essa bateria bem grande, né, que inclusive tem 70 Wh. Já para desmontar o HP ProBook 440 é um pouquinho mais fácil. Primeiro porque ele tem apenas 5 parafusos Phillips aqui na parte de baixo e também porque a tampa inferior é de plástico, né? Então fica mais fácil de ir soltando. Então depois de remover os parafusos, basta ir soltando as travinhas com auxílio de uma ferramenta de plástico e pronto. Essa aqui é a parte interna. Aqui você consegue ver esse escudo da memória RAM e removendo ele você vai ver que tem 2 slots, ou seja, aqui você tem uma vantagem quando comparado com o S14, porque se você quiser, dá para trocar o pente que vem nele e também colocar mais um pente. No caso dessa versão, a gente já pegou ela com 16 GB de RAM e ele vem com um pente de 16 GB. Então, se você quiser, dá para colocar mais um de 8 ou mais um de 16. Também dá para trocar o SSD NVMe que vem nele, caso você queira colocar um de tamanho maior. Aqui dá para ver que tem um sistema térmico que também é o suficiente para poder refrigerar esse processador. E para finalizar, temos essa bateria de 56 Wh. E falando em bateria, a gente também aproveitou para rodar vários testes nas duas máquinas. E aqui a gente conseguiu uma taxa de descarregamento médio de 10% por hora. Ou seja, se você utilizar nas mesmas condições do teste, que normalmente é reprodução contínua de vídeo, com brilho da tela em 50% e com o teclado desligado, você vai conseguir uma autonomia ali de até 10 horas de uso. Se você utiliza com brilho maior, com o teclado sempre ligado e utilizando mais potência, possivelmente você vai cair ali a autonomia para 5 a 6 horas de uso. Já no ProBook 440 a gente conseguiu uma taxa de descarregamento de 13% por hora. Então dá para ver que ele consome mais do que o S14 e assim, isso não é à toa, né? Já que a gente está falando de uma bateria maior. Aqui a gente tem um hardware de 70 Wh e aqui um hardware de 56 Wh. Então também não existe um milagre, né? Mas de qualquer forma, os dois notebooks vão entregar ali uma boa autonomia de bateria, mas no quesito bateria, o S14 sai na frente. E cara, eu vou falar para vocês que eu estou bastante satisfeito com os últimos lançamentos de notebook.
porque se a gente lembrar dos últimos 12 meses, tinham notebooks muito ruins no mercado, uma concorrência muito baixa, e aí depois que começou a aparecer ali Lenovo Slim 3, Acer Aspire Go 15, o próprio S14 da ASUS, o ProBook 440 da HP, a gente simplesmente subiu muito o nível dos notebooks, né? Inclusive, era bem difícil achar máquinas na faixa dos 3.500 a 4.000 reais, com todo esse acabamento em alumínio, com esse desempenho, teclado retroiluminado, sensor de impressão digital, bateria grande, possibilidade de upgrade, né? Que as marcas começaram a tirar muito e agora começaram a colocar de volta. Então, a gente está vivendo uma boa época. Pena que os preços estão aumentando muito, por vários fatores, né? IA, preço de memória RAM, preço de hardware. Mas, de qualquer forma, a gente tem duas ótimas máquinas e para você fazer a escolha de qual é a melhor para você, eu vou tentar resumir tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, né? Pô, Guilherme, eu gostei do S14. Qual que seria o cenário que eu deveria levar a ele? Então, assim, as principais vantagens do S14 tá primeiramente aqui no seu leitor facial por infravermelho, porque é bem difícil você encontrar isso, né? Os notebooks mais baratos. Tem também a questão do touchpad, de ter o toque um pouco mais agradável, mas isso aí vai depender muito do gosto e também se você usa o touchpad, né? Porque a maioria das pessoas acabam usando o mouse. E por fim, também tem a questão da bateria, né? Já que essa máquina aqui entrega um hardware que é bem maior do que o HP ProBook 440 e, consequentemente, consegue entregar uma autonomia melhor. Então, se o leitor facial, o touchpad e também a bateria maior é importante para você, então o S14 vai ser uma melhor opção para você. Mas caso o mais importante para você seja justamente um leitor de impressão digital, uma porta de rede física, 2 slots de memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz e ainda por cima ter um processador mais forte, aí o HP ProBook 440 vai ser a melhor opção para você. Então, a gente tem duas máquinas quase na mesma faixa de preço, com características muito parecidas, mas também que tem características únicas, né? Então você vai ter que ver o que é mais importante para você para fazer uma ótima escolha. Inclusive, agora eu quero saber qual que seria a sua escolha. Você iria de S14 ou iria de HP ProBook 440? Aproveita e deixa aqui nos comentários qual que é a justificativa, né? Para você escolher um e não escolher o outro. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que a gente tenha te ajudado. Caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se ficou qualquer dúvida, também deixa aqui nos comentários que a gente vai ler. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui também que a gente vai comprar o notebook que você sugerir e se ele for realmente bom, a gente pode acabar enviando para você. Então um grande abraço e tchau!